Muito obrigada, professor. Acho que nada como ouvir a memória de quem criou as políticas, participou delas, das propostas, esteve acompanhando o debate por tantos e tantos anos, para nos fazer não só conhecer, né, relembrar para algumas pessoas, para outras conhecer a história da implementação das políticas de ação afirmativa, de cotas no Brasil. Então, conhecer, ouvir o professor Kabengele realmente é essencial para que a gente relembre dessa trajetória de luta, de diálogo, de batalha. Já são 9 horas, eu creio, né? Talvez a gente possa, Vinícius, ouvir uma pergunta, eu não sei, porque aqui para uma pergunta é assim até muito injusto, não é? Eu acho que nós temos um teto também de abuso do espaço, os funcionários, as funcionárias que também precisam descansar, mas 3 perguntas, então, geralmente conferência não tem pergunta, né, professor? Professora que está ali generosamente abrindo espaço para ouvir pessoas, então são, agora já não sei mais quantas mãos, 3 mãos, então aqui foi a primeira sua, depois, e qual é o seu nome? Liliane. Liliane. Acho que eu ouvi. Depois, Priscila e o Nabi. Então, por favor, se você fala aqui no microfone. Então, o professor ouve as 3, o professor Mais nada, professor, é um prazer conhecer. Eu gostaria muito de ir para a África fazer intercâmbio lá, sabe? Na verdade, é um sonho de consumo meu, sabe? Se eu fosse para um lugar, com certeza o primeiro seria lá. E eu, na verdade, eu gostaria de colocar a mesma coisa que eu coloquei, sabe, mais cedo, sabe? Como a gente faz para poder construir uma identidade, sabe? Porque é muito complicado, sabe? Você se posicionar, às vezes, na verdade, a gente coloca se posicionar, porque as pessoas, elas não querem, sabe, aceitar, sabe, a sua etnia, sabe, o que você é, sabe. Então, para mim, todo dia, sabe, todo dia eu tenho que estar me afirmando, me reafirmando e tudo mais. E olha que minha família é do candomblé, sabe. Meu pai, inclusive, ele é filho de Xangô, minha mãe de Yansan, e, sabe, é muito difícil, sabe, a sociedade discrimina, exclui totalmente. Como a gente faz para poder, sabe, fazer com que as pessoas aceitem, principalmente no lado simbólico, a nossa identidade? Obrigada. Boa noite, meu nome é Priscila. Primeiro quero dizer que é um prazer ouvi-lo, professor, e gostaria de parabenizá-los pelo evento. Desde a manhã foram contribuições muito ricas, eu estou muito feliz de participar. E eu entendi, professor, que o senhor concorda com as cotas dentro das cotas, né? Então, primeiro um recorte da escola pública e depois o recorte para pessoas negras. E aí eu queria saber o que o senhor pensa de fazer uma cota só para pessoas negras, sem considerar a questão socioeconômica. Então essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigada, Nabi. Gente, boa noite. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui, um prazer para todos nós. Ao longo do dia, a gente discutiu uma visão de que as ações afirmativas, as políticas de reserva de vagas para negros, elas se inserem num desafio sistemático de construção de um projeto de promoção da igualdade racial. Eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor percebe, como é que o senhor enxerga esses desafios desse projeto no país. Considerando que nós estamos formando agora uma geração de pesquisadores, intelectuais, de graduados negros, qual o próximo passo que a sociedade brasileira precisa enfrentar numa agenda de promoção da igualdade racial, considerando esse legado que a gente construiu?
complementar a segunda pergunta, que também é uma curiosidade minha, que vai um pouco na linha do que a Priscila perguntou. Em que medida, né, essa ideia das cotas socioeconômicas prioritárias, ela exclui, né, ela está relacionada com a ideia da branquitude, né, de que as ações afirmativas beneficiariam a elite negra? Qual seria o problema também de se beneficiar a elite negra se a classe média, né, e a população negra de classe média alta também é vítima do racismo? Qual seria o problema, né? A minha pergunta, vou esperar o professor comentar. Eu sei que o professor tem memória melhor que a minha, mas... Ai, meu Deus, eram só 3. Agora eu já botei 4, aí já deu 35. Eu só queria, professor, é uma pergunta, mas eu não sei se é uma pergunta, né? O senhor fez assim, apontamentos com datas muito precisas dentro da USP de um caminho que se encerra, começa e se encerra em 1996, né, quando se forma o GT e com o professor Jacques Markowitz, na perspectiva de implementar, naquele momento, já cotas. Eu não sei se o senhor se sente confortável em falar, mas como o senhor avalia o que aconteceu na Universidade de São Paulo de 96 até agora, 2017, que foi esse retrocesso para políticas mais conservadoras, no sentido de simplesmente ignorar esse caminho que estava bastante delineado com a sua ajuda já em 1996. Gleison, a última. Convidado tem privilégio aqui. Trabalho gratuito para a USP, então tem privilégio. Obrigado, professora. Então, eu não tinha como não deixar assim de manifestar. Primeiro, agradecer a existência assim, dessas duas pessoas que estão aqui, né? Eu não sei dizer assim, qual foi o livro assim, que mais mexeu comigo, se é Negritude e os Sentidos, ou se é, por exemplo, A Invenção do Ser Negro, né? Porque também então eu fico muito emocionado, né? Embora mesmo sendo jovem há bastante tempo, boa, não trouxe para o professor. Mas, enfim, então deixa só para eu não aqui monopolizar. Professor, eu fui provocado a um determinado momento pelo movimento social, por exemplo, uma fala no movimento social, sobre a questão das cotas e tal, e chorei, sabe, porque é militante, né? A gente chora, a gente não dorme, o troço dói na alma, assim, um troço. E aí, quando eu me dei conta de uma coisa, e queria lhe ouvir, né? Eu me dei conta que a cota racial, da forma que nós conseguimos constituir, com todos os avanços que são necessários e que são positivos, ok? Ela não é um instrumento de combate ao racismo, no sentido da palavra racismo com todas as problemáticas, mas sim é um instrumento jurídico, talvez a política pública mais importante de disputa e de combate à desigualdade racial, que é outra discussão, né? Aí, quando comecei a procurar e estudar, eu cheguei a fazer um artigo que falava das fases de luta do movimento negro para tentar me convencer de que, sim, a gente estava colocando pessoas negras que não eram negros na essência epistemológica, pessoas negras que não eram pessoas negras que fariam o que a gente faz, o que outras pessoas negras que, olha só, as pessoas diziam isso, né? Olha, por que você escolheu por cotas raciais? Olha, porque minha mãe disse que eu ia conseguir ter um benefício, etc. Tal. E isso me machucou muito, né? A ponto de ficar repensando sobre essas discussões até eu entender a necessidade de nós termos esse instrumento primeiro, de conseguir fazer com que as pessoas negras estejam nesses espaços de poder e prestígio.
para que essas pessoas negras, estando nos espaços de poder e prestígio, elas possam dar condições para os seus filhos, as quais os meus pais e os meus avós não puderam dar. E isso vai ficar para o movimento social negro, que nunca acabará, né? Para ir disputar essas mentes e esses corações numa perspectiva antirracista de verdade. Então eu consegui construir um argumento interno para entender, olha, vamos colocar pessoas que não têm compromisso, então vamos colocar pessoas, enfim, mas acho que é isso, porque nós estamos, a nossa possibilidade agora é a desigualdade racial. O racismo, a consciência de grupo, a possibilidade dessas pessoas entender é outra coisa que não passa pela classe racial. Isso é nós, movimento social negro, que temos que dizer para essa pessoa, olha, você entrou por um instrumento onde muitas pessoas lutaram, enfim, e conseguirmos conscientizar essas pessoas que entram por cotas raciais, para que num momento X, Y, Z, a gente estando aqui ou não, que poderá ter uma consciência maior da população negra nesse sentido antirracista ou de luta contra o racismo, né? É sempre a mesma pergunta, até que ponto o movimento negro precisa ser um movimento dirigente ou um movimento de massa, né? Enfim, então eu queria lhe ouvir, se possível, nesse sentido também. Obrigado pela gentileza, professora. Aí nós falamos como das teses. Respondo o que o senhor quis. Bom, as perguntas são muito ricas, muito interessantes. Eu costumo dizer, quando estou discutindo essa questão, como estamos fazendo agora no debate, que eu nunca tive respostas. A única coisa que eu faço é dialogar com as perguntas, né? Trocar ideias, se enriquecer, porque eu acredito que a gente tivesse respostas para os nossos problemas, a gente não estaria sentado aqui. Estamos aqui porque nós não temos respostas, nós temos que trocar ideias. Liliana, a questão que você coloca sobre a questão da identidade, como construir sua identidade, como construir nossa identidade coletiva, é uma questão permanente. Todos os dias, isso, todos os povos, não apenas nós, né? Todos os povos têm que saber quem são, né? De onde vieram, por onde vão. E essa questão de construção de identidade remete até a nossa ancestralidade, porque ninguém caiu do céu. E quando nós nascemos, quando você nasceu, você recebeu uma identidade de seus pais, nome diferente dos nomes dos pais, diferente dos irmãos das irmãs, né? E nome da família. Isso é sua identidade individual. Sem essa identidade, você não existe. Não existe mesmo. E em nossa sociedade, como isso aqui, isso é configurado na carteira de identidade, onde você é identificado. Em alguma sociedade onde eu nasci, cresci numa aldeia, não tinha carteira de identidade. Todos os parentes que você recebe o nome, todo mundo sabe quem é, filho de fulano, de fulana, né? Bisavó, tá, sua terra, não preciso mostrar a carteira de identidade. Né? Se meus filhos, meus netos brasileiros, chegaram hoje na minha terra, na minha aldeia, só dizer que são filho de Cabenguele-Munã, filho de fulano, estão em casa. Não preciso mostrar nenhum documento. Mas nessa modelo de sociedade, nossa identidade individual é comprovada pelo documento. Mas além da identidade individual, para lutar contra o inimigo comum, a gente não pode lutar pessoalmente. A união faz a força, temos que lutar coletivamente. Então tem que construir uma identidade coletiva. Essa identidade coletiva passa pela história que nós sofremos, a história da humanidade, como negro, como portador dessa cor da pele.
Tem que identificar, saber porque nós somos vítimas do racismo, das práticas, das violências racistas, porque somos excluídos nessas sociedades. E a partir dessa consciência que nós construímos a nossa identidade coletiva, que tem uma identidade que tem um conteúdo político. E claro, tem outra identidade. As pessoas que participam da religião de matriz africana têm identidade religiosa, que passa por lá. Mas um pai de santo tem que também ter consciência de que ele é vítima do racismo na sociedade, não é considerado como um sacerdote, como outro sacerdote de outras religiões, e essa consciência leva ele a aderir a uma luta, a uma identidade coletiva, que tem conteúdo, para mim, político, porque ninguém luta individualmente. E essa identidade é uma dificuldade, porque nossa identidade passou pelo ideal do branqueamento, onde os negros, para melhorar a raça, não queriam assumir a sua negritude. Não apenas daqui, os africanos passaram por esse processo. O conceito de negritude nasceu em Paris, na década de 30, porque os jovens africanos não queriam assumir a sua negritude, queriam assimilar a cultura branca, se deram conta que a saída não era isso. Então, essa identidade é um processo, é difícil construí-las. É um processo que depende dessa consciência. Eu vou contar uma história que nunca contei. Como conheci Milton Santos, um dos maiores intelectuais que esse país tem. Era em 1981, num congresso na Universidade Cândido Mendes, em relação Sul-Sul. Eu fui convidado a esse congresso, o professor Milton estava lá, a primeira vez que eu conheci. Numa mesa, eu tratando a questão da discriminação com toda a minha carga afetiva, emocional, e depois o Milton passou na mesa para se apresentar e me disse: olha, eu estou contente das coisas que você está dizendo, porque em nossas famílias, nossos pais não tocavam nessa questão. Isso foi comprovado pelo livro de Eliana Cavalheiro, do silêncio do lar ao silêncio escolar. Na nossa educação brasileira, tanto brancos como negros não se tocavam na questão da negritude, da nossa identidade coletiva. Agora, com o processo de consciência, muitas famílias negras trabalham essa questão, estão assumindo nossa identidade, e é um processo muito que está dando resultado, mas é um processo, não é um produto acabado. E graças a esse processo, a essa consciência identitária, que estamos aqui reunidos, trabalhando essa questão. Quando cheguei na USP, em 1975, acho que o professor Eunice sabe disso, eu sentava numa mesa, chamava Semana do Negro, na USP. Semana do Negro, como também tem Semana do Índio, não? Só ele que dava esses nomes. Na mesa tinha só brancos, mas parece que numa mesa onde Clóvis Moura, Eduardo Oliveira estava sentado na mesa. Eles falando nosso negro, os brancos estavam na sala murmurando, mas aqueles dois lá, porque se diz negro? Aí uma pessoa levantou dele, mas por que você se diz negro? A Clóvis Moura. O único negro aqui é aquele professor africano. Clóvis Moura diz: olha, eu tenho consciência que minha mãe era branca, meu pai era negro, que eu sou pardo. Só que a minha identidade política é negra. É porque desse lado que eu devo lutar. Se sofro alguma discriminação na minha vida, é por causa do sangue negro que eu carrego no meu corpo, não é sangue branco, não. Então, politicamente, eu sou negro. Por isso, nossa identidade negra é uma identidade política, pelo menos para os militantes que lutam
numa identidade individual, porque individualmente temos nome. Né? No campo de futebol, o negro você precisa de negão, mas o branco não é chamado de brancão. Né? Porque esse negro não tem nome, não tem identidade, só o branco que tem identidade individual que não é conhecido. Você faz alguma coisa, só podia ser aquele neguinho metido ou neguinho metido. No entanto, tanto negros como brancos temos defeitos, temos qualidades, podemos qualificar e fazer besteiras. Esse besteira não tem nada a ver com a raça a qual nós pertencemos. Professor, eu conheci um rapaz, ele era negro e a gente chamava ele de apagão. Apagão, porque acho que tem luz, não precisa estar me enxergando, né? Então, aí volta a questão da Priscila. Porque quando nós começamos a debate sobre cotas, cota era para negro mesmo, não era para branco pobre. Só que esse projeto tramitou 10 anos no Congresso Nacional, 10 anos. Durante esses 10 anos, para esse processo passar, tiveram que passar por esses tramitudos, incluindo os brancos pobres, isso, mas era para negros. Os que eram mobilizados para as cotas eram negros. Eu não vi brancos pobres mobilizados pelas cotas. Eram só negros. Mas eles foram beneficiados pela luta do negro na sociedade brasileira. Porque são os negros que lutaram pelas cotas. A iniciativa da Universidade de Brasília foi a mais importante, porque a UNB, quando abriu as cotas, era para todos os negros. Não tinha problema de escola pública. Né? Então, quando veio a lei das cotas, entrou com essa coisa de escola pública. Então, foi um retrocesso. Então, as cotas começaram a contemplar tanto negro quanto branco de escola pública. Mas o projeto da população negra era cota para negro na sociedade brasileira. Era um caminho para poder as cotas sair do gabinete do Congresso Nacional, senão não iam sair. Então, qualquer luta na sociedade, você tem que fazer concessões, se não dá para fazer de outro jeito, tem que fazer concessões, estamos numa sociedade capitalista. Você pressiona, mas se não sair, alguma concessão tem que fazer. Melhor isso que se não tivesse nada. Olha, próximos passos, conquistamos as cotas. A gente não quer dizer que cota não é a finalidade. Cota é um caminho. É um caminho, porque todas essas questões são ligadas à educação. Você encontra uma porta fechada porque precisa de engenheiro, você não tem engenheiro negro para entrar naquela fábrica. Você, isso aqui, não tem médico negro. Então a educação é um cordão umbilical, tem que passar pela educação. Nossa proposta é o quê? Nossa proposta é ser representados em todos os setores da vida nacional. Então, cota, educação é caminho. É você chegar no estado da Bahia, onde 80% da população negra chegaram na Câmara dos Vereadores, encontrar 80% de vereadores, deputados estaduais, encontrar 80%, chegar na UFBA, nas Universidades Baianas, encontrar 80% de estudantes negros. São quantos? Agora, com as cotas, estão chegando a 35%, mas os negros são 80% naquele. Nossa luta é isso, ser representados em todos os setores da vida nacional numa sociedade capitalista, porque não temos ainda outro modelo de sociedade. Quando começou o debate sobre cota, alguns intelectuais de esquerda não queriam cota, já queriam paliativo, que precisava de uma revolução do proletariado. Quer dizer que a gente ia ficar com as mãos cruzadas na sociedade capitalista, esperando uma revolução de proletariado que não viria de encontro. E que faria essa revolução? Só nós.
Estava contra, com esse motivo. Ele não pode dizer nome, intelectual de grande nome conhecido, que estava contra cotas de esquerdas. No entanto, é o caminho que nós encontramos na sociedade capitalista. Então, nossos próximos passos é lutar para as cotas não morrer, porque se acabar com as políticas de cotas, parece que tem que passar no Congresso, né? Esse Congresso, para a gente saber o que ele é. Quer dizer, cada 10 anos a gente tem que brigar. As coisas codificadas tem que precisar até ver que o negro está bem representando a sociedade. Então, nosso próximo passo é continuar a lutar para não as políticas de cotas continuarem, para continuar com as políticas de inclusão em outro setor nacional, como aconteceu na USP, com essa reserva de 20% com bônus, que também não caiu do céu, é resultado de luta, e continuar. Mas a consciência, talvez é a coisa que me surpreende. Nossa consciência cresceu muito. E isso, para mim, não há retrocesso. Essa consciência vai crescer. O discurso de novas gerações, quando vi vocês sentados aqui na mesa, vocês aqui são meus filhos da minha idade. Daqui a um mês estou fazendo 83 anos, tenho filhos de mais de 50 anos, são meus filhos. Vendo vocês com esse discurso diferente do meu, com muita força, discurso de uma linguagem dos colonizados, isso dá muita esperança. Então, não vai ser amanhã. Olha o que aconteceu na Espanha. O racismo, quantos anos se fala do racismo? Quantos livros já foram escritos sobre o racismo? Por que não se acaba com o racismo na história da humanidade? A racionalidade resolve, ajuda, mas não resolve. Que naquele estádio, gritando macaco, no século XXI, é para mostrar que o que aconteceu lá existe também aqui, existe no cotidiano. Se não fosse uma estrela, não ia ter isso, porque nossa periferia aqui, discriminação, acontece todos os dias, a polícia mata negro, mas são pessoas anônimas, que não são conhecidas, não são estrelas como o Vinícius. Então, mostra que essa luta é uma luta que a gente deixa para gerações, não vai ser amanhã, não. Na medida que a gente luta, conquistamos algumas posições na sociedade capitalista, quem sabe um dia há uma revolução, é um outro modelo de sociedade que muda tudo. Mas até a sociedade que fizeram a revolução, em Cuba ainda existe racismo. Uma sociedade socialista. Na União Soviética, na época, o antissemitismo continuou. Então, o racismo é um problema sério, um problema muito complexo. Inclusive, não dá para você fazer uma única análise. Hoje a gente está falando, antigamente eu só falava de racismo, não falava de estrutural, agora tem que dizer estrutural. Quer dizer, se você dizer racismo, não existe. Você diz estrutural. Claro que ele está na estrutura, ele está na instituição, ele está no inconsciente coletivo, ele está na cultura. É um fenômeno muito complexo. Só que a estrutura a gente não enxerga, não? Você pode ver a estrutura de um prédio, uma casa, mas essa estrutura da qual a gente fala, ninguém enxerga. Então, olha, o que aconteceu, querida Gislene, você conhece a história da USP, eu nasci mesmo, pessoas da USP não queriam votar. Aquele processo que nós tivemos com Giacomo Markovic, inclusive, Fred Davi foi convidado, participou. Aquele processo veio como? Não era iniciativa, era aniversário dos 300 anos da morte do Luiz Palmares. A USP queria fazer um congresso de comemoração. Pessoa do núcleo da consciência negra, inclusive nós, Hamilton Cardoso,
já estava nesse sereno, falou: nós não queremos festa de comemoração, não. Isso não interessa para nós. 300 anos da música brasileira, nós queremos discutir políticas de inclusão do negro na sociedade, não comemoração. Foi então que Marcovitch, inteligente, mudou a palavra comemoração, botou rememoração. Rememoração de 300 anos. Ele era uma pessoa sensível, de boa vontade realmente, mas um reitor não muda a USP. E desse debate que se recusou a fazer a festa na USP, que se decidiu para organizar um congresso e poder discutir sobre as políticas afirmativas. Precisava de financiamento. Eu fui encarregado de fazer um projeto, pedir financiamento na FAPESP, que veio, organizamos aquele congresso que resultou no livro Estratégia de Política de Combate à População Negra. Nesse livro tem mais de 20 autoras. Eu coloquei só textos de 13 brancos. O resto são negros e negras. Então, tudo isso era uma pessoa, um reitor ou outra. A USP, na realidade, a USP é conservadora. É por isso que vi tudo que foi decidido naquele documento foi esquecido. Criaram o GLUSP, criaram o PIMESP, tudo isso porque eles não queriam mesmo cota para negros na cidade. Mas a pressão social era tão grande, a queda da Bastilha, não temos outra saída. Essa é a pressão social que nós precisamos. E a nossa força, numa sociedade capitalista, porque a sua própria sobrevivência também depende disso. Eles têm que abrir mão de alguma coisa, senão eles não sobrevivem. Alguns de nós estudaram a proposta da Fundação Ford. A Fundação Ford é milionária americana. Tem algum projeto que funciona com dinheiro da Fundação Globo. Eu conheço o ONG, nossa, sociedade capitalista. Tem essas coisas com as quais a gente tem que conviver para continuar. Então a USP, para mim, não mudou mesmo. Essas pessoas que estão hoje são pressionados pelos poucos negros que entraram na universidade, então já são vozes que têm força, a gente sente isso, mas antes eles não teriam, me lembro, até meus amigos, você está perdendo seu tempo, não vai dar em nada. Não acreditava, não queria. Essa não mudou. Vou receber dia 2 de junho, título de professor emérito. O segundo da USP, o primeiro foi Milton Santos. Desde que a USP foi criada, será o segundo negro a receber o título de professor emérito. Espero um dia que seja com o nosso irmão que está sentado lá, se a faculdade de Direito entender, ou mais tarde com o Gislene. E vocês ainda são jovens, estão entrando, vai demorar um pouquinho. Então, é isso, Gislene. Eu não tenho resposta, mas é uma questão de mostrar que estamos no caminho de luta. Você sabe que estou muito preocupado, porque se você estivesse numa outra universidade, você já seria professor titular, se aposentou como professor titular. É difícil, mesmo isso, mesmo como médico. Então, nós sabemos que nossa luta nessa universidade não é fácil. Então, essa coisa de cota racial, como falou nosso irmão, eu não acredito que cota racial, desculpa, cota para negro. Cota para negro, não sei que seja uma coisa que combate o racismo. É um caminho para reduzir a desigualdade. Porque o combate ao racismo
é um longo processo. Em primeiro lugar, tem 3 caminhos clássicos, do meu ponto de vista. O primeiro caminho é a educação. Como diz Nelson Mandela, nenhuma criança no mundo nasceu, odiou outra criança por causa da diferença da cor da pele. Fazem isso porque receberam uma educação que faz dele um adulto racista. E só a educação pode contribuir para desconstruir esse monstro que ele criou. Mas a educação também não resolve tudo. Porque a educação leva ao que? A racionalidade. Se dependesse só da racionalidade, a gente não veria a manifestação que aconteceu na Espanha. Porque as crenças, as paixões, não dependem da racionalidade. Então, eles existem, passam por algumas religiões. Algumas religiões, como os coptos, dizem que Deus criou brancos superiores, criou negros inferiores, nós não podemos fazer nada, é Deus. Então, as paixões, as crenças estão aí, existem, é por isso que é um fenômeno muito difícil de destruir. Mas a luta continua, algumas conquistas e algumas perdas, faz parte das lutas. E é por isso que eu acho que a luta contra o racismo não virá pelas cotas. Cota é para reduzir desigualdades, para abrir os caminhos para a inclusão numa sociedade capitalista. Essa luta é permanente. Ela é permanente, começa no lar. Nós lutamos para que no livro, na educação básica, pela lei desde 1639, que se possa ensinar a história da África, a cultura da África, a cultura do negro no Brasil, na diáspora, porque o Brasil é um país que nasceu por conta das culturas, civilizações, nossa ancestralidade, ele é múltipla. A gente não pode simplesmente aprender a ancestralidade ocidental, a cultura europeia, e deixar de lado outras culturas dos povos que construíram o Brasil. Então, o racismo a luta passa por isso. O segundo caminho são as leis que funcionam e que punem. Mas as leis vão punir o quê? Comportamento que nós podemos observar. Mas os preconceitos que estão aqui na cabeça, as leis não atingem. Isso tem que ser a educação, com todas as limitações que a educação tem, porque tem paixões e crenças que a racionalidade não derruba. E esse é um caminho, para mim, sem volta, está crescendo, e não sei como vai ser a futura humanidade. O racismo está vivo ainda em todas as partes do mundo. Olha, os africanos que estão fugindo das guerras para sobreviver nos países ocidentais são vítimas ele chama de xenofobia, não é xenofobia para o africano, é o racismo. Mas parece que só os negros que estão fugindo, e esquece que a história da humanidade, os europeus também fugiram de suas regiões, nas conjunturas econômicas difíceis para sobreviver, o outro país fugiram das guerras. Aqui mataram os povos indígenas. Quem são os brasileiros? Descendentes de italianos, de imigrantes italianos, de espanhóis, de franceses, até de alguns americanos, de árabes, de sírio-libaneses, tudo isso. E quando os africanos estão fugindo, eles já se cumprem porque são negros, são inferiores, mas esqueça a história da humanidade. Eles também fugiram das condições de guerra nos seus países para sobreviver, o que os jovens africanos estão fazendo hoje. E quem criaram essas situações são os próprios europeus ocidentais, que continuam de uma maneira ou de outra a colonizar o continente africano. Sempre com esse código de mito de superioridade branca, inferioridade negra, que não morrer totalmente como se pensa. Então é um processo, a mais coisa é ter consciência, lutar, conquistar os espaços, ter consciências, não perder, porque às vezes a gente esquece que chegamos no céu, porque compramos o carro de ano, estamos vivendo a vida de classe média, mas coletivamente somos vítimas do racismo. Não acabou ainda.